Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniela Mesquita e hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo, falaremos sobre introdução à argumentação. Sem dúvida, é um dos assuntos mais importantes para vocês. Então vamos lá. Vamos discutir o que é argumentar, quais são os argumentos que existem, né? Alguns deles, é claro. Então, a argumentação. O ato de argumentar está associado a convencer, a persuadir alguém de algo, defender um ponto de vista ou demonstrar a validade de uma tese. Muitos gêneros, em sua essência, são argumentativos, pelas finalidades anteriormente citadas, ou seja, porque há um objetivo de convencer alguém de algo, sendo crucial entender como a argumentação funciona em cada um deles. Então, a argumentação, né, o ato de argumentar, tem uma relação direta com esse convencimento. E a argumentação faz parte do nosso dia a dia. Quando a gente quer convencer alguém de alguma coisa, a gente argumenta, né? Então, o que é argumentar? O uso da argumentação faz parte do cotidiano. Afinal, viver em sociedade e exercer a cidadania exige de nós um posicionamento sobre o mundo em que vivemos. Então, esse posicionamento, né, é muito importante na argumentação. Esse processo de demonstração de posicionamento, então, quando você se posiciona, você argumenta. Né? Para a gente fazer uma argumentação, a gente precisa se posicionar. Então, veja alguns exemplos de situações em que isso costuma ocorrer. Um assunto polêmico que surge nas redes sociais e as pessoas começam a se posicionar. Sempre, né? Isso aqui é muito atual. Então, quando surge um assunto polêmico, né, nas redes sociais, algumas pessoas se posicionam de uma forma, outras pessoas se posicionam de outra. Período de campanha política, em que os candidatos apresentam as suas propostas e argumentam sobre ser a melhor representatividade para determinada população. Então, quando a campanha política está próxima, esses candidatos vão argumentar com o objetivo de fazer com que os eleitores, né, com o objetivo de fazer com que aqueles indivíduos votem nele para que ele consiga ganhar a eleição. Então, ele vai dizer o porquê você deve votar nele, né? Por que ele vai te representar melhor? Ele vai te apresentar as propostas. E aí ele vai pensar em propostas genéricas, né? Para que ele não consiga agradar apenas a um grupo em detrimento de outros. Então, na argumentação, a intenção é apresentar pontos de vista e argumentos para defendê-los, com a finalidade de persuadir, de convencer o interlocutor, ou seja, aquele que ouve, aquele que lê. Sendo assim, para que seja efetiva, a argumentação deve conter opiniões bem fundamentadas e justificadas. Então, agora vamos falar sobre esses tipos de argumento. Então, para defender a tese de um texto, ou seja, a nossa opinião, o nosso posicionamento a respeito de um tema, é possível utilizar vários tipos de argumento. Veja a seguir algum deles. Então, o primeiro é o argumento de autoridade. Caracteriza-se pela citação de uma autoridade que trate do tema que está sendo abordado, como cientistas, especialistas, estudiosos, entidades e organizações, ou seja, pessoas ou órgãos que têm representatividade social no assunto e, portanto, autoridade. Então, por exemplo, se você está fazendo uma redação sobre a importância da literatura, você vai citar alguém que tenha peso, né, nessa área. Por exemplo, nós temos um escritor, um crítico literário chamado Antônio Cândido. Né? Então, ele proporciona ao seu texto um peso. Né? E ele se configura como um argumento de autoridade, porque ele é um especialista naquele assunto. Então, se você vai falar, por exemplo, sobre algum tema que tenha a ver com o meio ambiente, né? Você pode ter um biólogo, né? Você pode ter um professor de biologia, um estudioso na área de biologia. Então, argumento de autoridade é quando alguém tem conhecimento dentro daquela área específica, né? Então, ao mencionar um argumento de autoridade, é preciso ficar evidente que a ideia não é
de quem escreve. Então, se você está escrevendo um texto, é importante que fique claro que essa ideia não é sua. Caso contrário, pode caracterizar um plágio. A citação pode ser feita de duas formas. Citação direta é a reprodução exata de um conteúdo e deve estar entre aspas no texto. Então, se você coloca exatamente as palavras daquela pessoa, você tem uma citação direta. Agora, citação indireta acontece quando se descreve com as próprias palavras a ideia da referência original. Nesse caso, faz-se uso da paráfrase. Então, a citação indireta é quando você reescreve aquela ideia, né, com as suas próprias palavras. Então, a paráfrase, você muda as palavras, mas você mantém o sentido. Agora, comprovação, né, outro tipo de argumento. Baseia-se em provas concretas, provenientes de pesquisa ou dados como números, estatísticas, enquetes, entre outros meios que comprovem o posicionamento. Então, por exemplo, se você diz na sua redação que a violência, né, contra mulheres, por exemplo, tem aumentado muito, e aí você apresenta dados, né, apresenta uma estatística, então você está comprovando, você está dando uma prova de que aquilo realmente é verdade. Né? Então, toda vez que esse tipo de argumento for utilizado, é imprescindível indicar a fonte da informação. Quer dizer, de onde ela foi retirada. Na argumentação por comprovação, é bastante comum citar instituições ou utilizar informações oriundas delas, né? Ou seja, o que significa oriundas? Provenientes delas. Sobretudo das mais bem conceituadas como a ONU, a Organização das Nações Unidas, um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre outras. Então, agora, raciocínio lógico. Esse tipo de argumento acontece quando se faz a relação de causa e efeito, causa e consequência, né, mesma coisa, de uma afirmação presente no texto. É empregado para que não haja uma interpretação pessoal, que poderia ser contestada, devendo, portanto, o texto basear-se em dados e constatações concretos. Então, por exemplo, gente, raciocínio lógico. Escutem esse exemplo. Não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Assim, boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada. O desemprego e o subemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. Então, por exemplo, de modo geral, o que a gente percebeu aqui? Uma relação de causa e efeito, né? Causa e consequência. Qual que é a causa? Não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Então, consequentemente, boa parte está desempregada ou subempregada. Né? O desemprego e o subemprego são uma consequência, né? Então a causa, não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens. E a consequência, então eles vão ficar ou desempregados ou subempregados. Né? E essas questões, né, são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram na hora de ingressar no mercado de trabalho. Então, raciocínio lógico, causa e consequência. Depois nós também temos a comparação. Esse argumento ocorre quando se faz o confronto entre duas realidades diferentes ou semelhantes. Né? Então você pode comparar, você pode confrontar porque essas realidades são diferentes, né? Ou porque elas são semelhantes. Então, ideias contrárias, elementos que estão em oposição ou linhas de pensamento com perspectivas diversas. Trata-se de um recurso bastante eficaz, pois o autor ressalta semelhanças e diferenças a fim de validar a sua tese. Então, por exemplo, se você fala sobre desigualdade social no Brasil, você pode fazer uma comparação, né, mencionando um outro país que também vivencia esse problema. Né? E aí você está fazendo uma comparação de duas realidades que são semelhantes. Mas você também pode falar sobre um país desenvolvido, né, que não tenha o problema da desigualdade social assim de modo tão forte, né? E aí você está fazendo uma comparação por diferenças, ok?
Agora, falhas argumentativas. Até aqui foram apresentados os argumentos válidos, ou seja, aqueles que se baseiam em várias estratégias para validar a tese de alguém. No entanto, além dos argumentos válidos, há também as falhas ou falácias argumentativas. Então, nós temos essas falhas, que também são conhecidas como falácias, né? Então, falácia é um raciocínio que te conduz ao erro. Essas falhas carregam um argumento equivocado que pode resultar em um raciocínio impróprio e em conclusões incorretas, né? Conclusões que extrapolem o sentido, né? Então, sendo assim, é preciso entendê-las, pois esses argumentos frágeis, com raciocínios falaciosos, podem comprometer o texto e torná-lo inconsistente. Veja a seguir alguns exemplos de falácias argumentativas. Então, temos aqui, em latim, né, que significa argumento contra a pessoa. Então, o que acontece nesse caso? Em vez de argumentar tendo em vista a ideia central, né, nessa falácia argumentativa, o autor ataca um indivíduo na tentativa de desqualificá-lo. Então, a gente tem aqui um indivíduo, por exemplo, que está mais preocupado, né, em atacar o outro indivíduo, né, do que, de fato, em apresentar, em defender um ponto de vista, né? Então, um ponto de vista dele, né, dar mais peso a esse ponto de vista. Não se pretende, nesse caso, fazer uso de argumentos contrários, mas sim colocar em dúvida o caráter do interlocutor. Por isso, é muito frequente em discursos políticos. Veja o exemplo a seguir, que trata de um trecho de debate entre dois candidatos às eleições em 2018, em que o candidato A questiona o candidato B sobre uma acusação de corrupção. Então, o candidato A questiona o candidato B. O candidato A diz: cadê o dinheiro da merenda escolar? Então, o candidato A disse isso, fez essa pergunta, né, direta: cadê o dinheiro da merenda escolar? E o candidato B disse: eu tenho 40 anos de vida pública, eu sempre trabalhei. Então, o que a gente percebe aqui é que o candidato A fez uma pergunta direta, né? E o candidato B, ele não respondeu a essa pergunta, né? Ele disse que ele tem 40 anos de vida pública, que ele sempre trabalhou, que ele não foi desocupado. Então, aqui ele tem mais, ele quer mais desqualificar o outro, né? Do que responder a pergunta, porque afinal de contas ele não respondeu. E temos ainda uma outra possibilidade, mais uma vez em latim, né? E ali é você, o que significa você também. Então, essa falácia é muito comum, principalmente na internet. Quem a utiliza aponta algo da vida de alguém para desqualificá-lo. Um exemplo foram os discursos de celebridades que apoiaram a campanha Vida Negras Importa e foram confrontadas por pessoas que divulgaram posicionamentos racistas delas no passado. Então, aqui, né, como se essa pessoa dissesse: você também fez isso. Então, o exemplo que a gente tem aqui é que alguns famosos, por exemplo, algumas celebridades, entraram na campanha, que fez muito sucesso, né, há alguns anos, Vida Negras Importa. Entretanto, algumas pessoas que entraram nessa campanha, né, com essa defesa, tiveram, né, algumas pessoas tentaram desqualificá-las, dizendo que, apesar, né, desse engajamento dessas pessoas que estavam participando dessa campanha, essas pessoas que estavam participando da campanha também, em alguns momentos, já demonstraram uma atitude racista, né? Então, colocava em jogo: você está defendendo, você está fazendo parte de um engajamento, né, de uma questão social muito importante, entretanto, você também, né, foi racista. Então, esse argumento consiste, essa falácia consiste nisso, né? Então, continuando. Espantalho. Nome engraçado, né? Na falácia do espantalho, a ideia é distorcer o argumento do interlocutor. Então, o verbo aqui é distorcer, né? Verbo importante. Para invalidar, outro verbo importante, o seu posicionamento. Cria-se uma caricatura do argumento original e passa-se a rechaçá-lo, na tentativa de mostrar que ele é falho. Exemplo. Então, temos aqui, pessoa 1, pessoa 2. A pessoa 1 diz: é preciso repensar a política de combate às queimadas. Ok, então ela não entrou em detalhes, né? Ela disse que era necessário
que se repensasse a política de combate às queimadas. E a pessoa 2 disse: lá vem esse pessoal dizer que o melhor é liberar as queimadas. Então aqui houve uma extrapolação, né? A pessoa 2 distorceu o que a pessoa 1 disse, porque a pessoa 1 não disse que era melhor liberar as queimadas, e sim que se repensasse a política de combate às queimadas, o que acontece muito na vida real, né? Depois, uma outra possibilidade, apelo à emoção. Então, busca-se nesse tipo de falácia, né, nesse tipo de pensamento que conduz ao erro, convencer por meio da manipulação de sentimentos. Vale ressaltar que um argumento lógico e bem estruturado também pode provocar emoções. No entanto, nesse caso específico, a intenção do autor é apenas obter uma resposta emocional, sem apresentar comprovações, sem apresentar informações muito concretas sobre o assunto. A área de marketing faz uso recorrente dessa falácia argumentativa, né? Ou seja, você convencer, né, alguém a fazer alguma coisa, a pensar de determinada maneira, por meio da manipulação dos sentimentos. Então, você não comprova, você não tem uma argumentação fundamentada, né? Você não tem informações concretas. Aqui o que você deseja é provocar, provocar nas pessoas, né, uma resposta emocional, mas sem apresentar comprovações, sem apresentar informações que sejam de fato concretas. Depois, ladeira escorregadia. Esse tipo de falácia argumentativa apresenta hipóteses sem embasamento na realidade. Então, temos aqui hipóteses, né? Sem embasamento na realidade, impedindo o interlocutor de dar atenção ao argumento original, desviando a sua atenção para uma situação hipotética. Então, as fake news são um bom exemplo dessa forma de falácia, que pode começar com um fato infundado e se espalhar rapidamente, causando dúvidas e confusão a respeito da informação real, né? Então, aqui é outra situação muito presente, né, gente? A ladeira escorregadia, então, né, tem como um exemplo as fake news, né? Então, nós temos, pode começar com um fato infundado e se espalha rapidamente, fazendo com que as pessoas fiquem confusas, tenham dúvida, né, e se afastem sobre a informação real, né? Depois, mais um exemplo. Apelo ao povo. Como sugere a própria expressão, essa falácia consiste em afirmar que determinada ideia é válida apenas porque muitas pessoas a aprovam. Por exemplo, então, isso me faz lembrar aquele ditado, sabe? A voz do povo é a voz de Deus. Então, significa que se a maioria quer, né, quer escolher tal coisa, significa que aquela coisa é a melhor opção, né? E aí temos o exemplo. A maioria das pessoas votou a favor das escolas voltarem a abrir. Sendo assim, essa ideia é melhor do que a de continuarem fechadas. Então, nós temos uma ideia que se a maioria das pessoas votou a favor das escolas voltarem a abrir, então é porque, né, essa é a melhor opção. Então, dessa forma, essa ideia é melhor do que a de continuarem fechadas. Então, lembrem do ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus. Falso dilema. Na falácia do falso dilema, são apresentadas duas opções, dois estados alternativos como as únicas possibilidades. Ela exclui variáveis, ela exclui condições e contextos apresentados, moldando o argumento de forma enganosa. Por exemplo, a nova lei trabalhista está em vigor. Ou você está do lado dos trabalhadores, ou você está contra eles, né? Então, aqui nós temos uma situação, e aí temos duas opções que são apresentadas. Não existe meio termo, né? Ou você está do lado, ou você está contra. Agora, vamos falar, esse capítulo, né, também é grande, vai ser dividido em duas partes, beleza? Então, na próxima semana continuaremos falando ainda sobre ele. E vamos agora falar, já que estamos pensando sobre argumentação, sobre os tipos, né, de argumentação, sobre os nomes dos pensamentos, né, os nomes das falácias, né, o que é uma falácia, um raciocínio que conduz ao erro. Então, é importante que a gente conheça também para evitá-los no nosso texto, né? E agora vamos falar então sobre os gêneros argumentativos. Então, os gêneros argumentativos têm como objetivo convencer, né, o interlocutor, ou seja, quem ouve, né, com quem se fala, quem lê,
a respeito de determinado ponto de vista. O ato de argumentar pode ser feito em diferentes formatos, cada um com as suas especificidades, com as suas características. A esses formatos damos o nome de gêneros argumentativos, que podem ser escritos ou orais, e circular nas mais diversas esferas, entre as quais jornalística, cotidiana, escolar, jurídica e midiática. Veremos a seguir uma breve explicação das características, bem como do contexto de produção e circulação dos gêneros argumentativos. Então, contexto de produção e circulação. Editorial, que é o nosso primeiro exemplo. Nos editoriais de revistas e jornais, os jornalistas e os redatores têm a possibilidade de expressar o ponto de vista do veículo de publicação. Então, esse jornalista, esse redator, ele está falando pela revista, Ele tem a possibilidade de expressar o ponto de vista do veículo de publicação. O editorial apresenta um fato e a opinião a respeito dele. O fato informa sobre o que se está falando e a opinião transmite a visão do veículo de comunicação. Outra característica do editorial é a neutralidade, ou seja, o ponto de vista de quem está escrevendo não fica evidenciado no texto. Esse gênero circula em jornais e revistas impressos ou digitais. Então, a circulação do editorial acontece em jornais e revistas, impressos ou digitais. E aqui, então, a gente tem um ponto de vista, a gente tem um jornalista, a gente tem um redator que está falando em nome desse veículo de publicação. Entretanto, existe uma certa neutralidade, ou seja, o ponto de vista de quem está escrevendo não vai ficar evidenciado no texto, ele não vai ficar explícito, ele vai ficar ali ao longo do texto, porque é uma característica, do editorial, tá? Então, não significa que não vai existir um ponto de vista, significa que ele não é claro, ele não é explícito, beleza? Então, agora no artigo de opinião, ele vai abordar temáticas que são atuais, polêmicas, e o ponto de vista é exclusivamente do articulista, diferente do exemplo que nós acabamos de ver, do editorial, que pode apresentar o ponto de vista do veículo, Então, muitas vezes, o veículo de publicação apresenta ao final do artigo, inclusive, uma nota, informando que aquele ponto de vista, informando que o ponto de vista do articulista não representa o do veículo em si. Então, esse gênero circula em jornais e revistas impressos ou digitais. E temos aqui a carta de reclamação ou de solicitação. Apresenta um destinatário que é específico, tem a intenção de reclamar de um atendimento, ou de um produto, ou de um serviço que não foi adequado, um direito que não foi assegurado e etc. O texto manifesta um ponto de vista a respeito desse fato, apresentando argumentos que o fundamentem a fim de que seja feita uma retratação. Então, é essencial que a carta tenha a identificação do remetente e do destinatário, data, local e assinatura. E atualmente é muito comum encontrar esse tipo de carta em sites de reclamações. Temos agora carta do leitor, carta aberta, e mais um exemplo. Então, a carta do leitor. O objetivo da carta do leitor é muitas vezes comentar a respeito de alguma matéria publicada, fazendo uma apreciação e, em outras situações, tecer, fazer críticas ou elogios ao veículo de publicação a que se dirige. Nela, o autor explicita, emite o seu ponto de vista ou sugere novas reportagens, entre outras possibilidades. Então, um diálogo que fica aberto, Esse gênero costuma circular em jornais e revistas impressos ou digitais também. Então, aqui o objetivo é comentar a respeito de uma matéria publicada, E aí pode ser em tom de elogio, Fazer uma apreciação, ou também fazer alguma crítica, fazer um elogio, certo? E temos a carta aberta. O gênero carta aberta consiste em um texto direcionado a várias pessoas e espera-se que os posicionamentos e as reivindicações apresentados sejam difundidos, sejam espalhados e tenham uma grande repercussão. Trata-se de uma importante ferramenta de participação dos cidadãos em sua sociedade
e costuma ser publicada em jornais, impressos ou digitais e páginas da internet. Então, agora, a crônica argumentativa, por fim. Esse tipo de crônica é muito presente em meios de comunicação como jornais e revistas, também impressos ou digitais. Nela, os cronistas expressam um ponto de vista, né, ou juízo de valor, por isso argumentativa, né? Expressam seu ponto de vista ou juízo de valor a respeito de determinado tema, que pode ter caráter social, político, cultural e etc. Nesse gênero, esse último período é muito importante, cai muito em prova. Nesse gênero que oscila, né, entre o jornalismo e a literatura, o cronista defende um posicionamento, né, por meio da argumentação e exemplificação. Então, queridos, nós teremos aí algumas aulas sobre argumentação, né? Aulas que são, sem dúvida alguma, são temas muito importantes para vocês, não que os outros não sejam, né? Mas vocês precisam escrever no fim do ano, nas provas que fizerem, um texto dissertativo argumentativo, né? Para a maioria delas. No Enem é assim, na UERJ também é assim, né? E é isso. Até a nossa próxima aula. Muito obrigada por terem ficado até aqui e bons estudos.